paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, sendo a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Através dessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, pois nós, os seres humanos, que somos a sua igreja, todos juntos, primeiramente em um só Espírito, e também trazendo, levando a palavra do Senhor, com orações, com ministrações das Escrituras Sagradas, para seja onde for que você estiver, através da internet, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então, independente de onde estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite trabalhar com essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. E lembrando a todos vocês que além de discípulos, que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para a sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre houveram os sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos nem interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, nos livros de Atos dos Apóstolos, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E é por esse motivo que nós estamos aqui também não sendo diferentes, cumprindo os princípios, as palavras e os mandamentos do Senhor Jesus, para levar uma palavra sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, para o lar, coração, comércio e veículo de todos vocês. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois toda live são sorteados 12 números, que no caso são 6, que são ímpar e par, que são os papéis brancos, com os números vermelhos, que simbolizam os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
E logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo que será para ministração na live e também para meditação dos rebanhos benditos sorteados, para que vocês, toda live, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, todos vocês saiam com, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações para a sua meditação, para você interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E lembrando sempre a todos vocês que todos aqueles que são seguidores ou inscritos e membros dessa nossa igreja virtual continuam recebendo orações mesmo após o término das lives. Recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também lembrando a todos vocês que para ser membro dessa igreja virtual basta você estar seguindo ou se inscrevendo nesse canal, nessa rede social, @Igrejas Benditas, em que vocês estão nos acompanhando, e deixar nos comentários o seu nome, falando eu sou membro da igreja, aí você coloca o seu nome, sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e você coloca o seu número de 1 a 12, pois você estará recebendo, além de orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente em cima do monte, você também tem as orações durante as lives de segunda a sexta, além também dos livros e capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E lembrando que, sendo membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui para ajuntar as igrejas do Senhor Jesus, o Cristo, que somos nós, os seres humanos. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, para que vocês façam prova da veracidade do material, do conteúdo, de tudo que nós estamos fazendo aqui há mais de um ano na internet. E essa é apenas uma das mais de 40 questões em que estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, que o prêmio somado ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e que o prêmio somado já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, para que vocês vejam a seriedade. Pois lembrando a todos vocês que já estamos aí há mais de um ano na internet, ao vivo em diversas redes sociais e canais, para que vocês vejam a veracidade, pois nós estamos aqui primeiramente perante a lei do Senhor Deus, em que tudo que nós falamos nós iremos prestar conta no dia do juízo, e também perante a lei dos seres humanos, em que tudo que nós falamos sempre é usado nos tribunais. Então devemos tomar sempre muito cuidado e examinar as obras, a veracidade dos frutos. E o abençoado Luiz aí, não perde seu tempo falando com Marcos, não, porque isso aí é um cascudo já antigo, que ele aparecia aqui no começo anteriormente dessa live, na outra rede social. Ele migrou de rede social, foi pra essa daí. Mas aí a gente já conversou com ele, a gente já falou com ele no Milho Oferta Din, e por ele se dizer ser alguém que tem muito estudo, que já leu a Bíblia Sagrada 7 vezes, nós, em vez de simplesmente entregarmos a resposta de bandeja para ele, a gente propôs uma oferta, em que ele iria receber 10 milhões de reais em dinheiro se ele provasse na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que não existe mais sacerdote. Para que você veja que ele simplesmente queria a resposta fácil. E como ele afirmou ter muito conhecimento, a gente mandou ele provar que a gente estava errado ou mentindo. A gente provou lá no @milhofertadim de que ele estava errado sobre o título de pastor e sobre o título de apóstolo também. Mas o título de sacerdote, a gente desafiou ele não quis aceitar o desafio e continua batendo na mesma tecla. Como o tolo lá do livro de Provérbios, que fala sem escutar. E vamos aqui continuando sempre, lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pois em menos de 1 minuto
todas as pessoas em todo mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiverem nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, basta você clicar no nome da igreja ou na foto de perfil que está aparecendo aí na tela e você vai lá na aba de Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, em que o vídeo com as informações necessárias vai estar fixado no @mileofertadim ou então na nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos nossos templos físicos em todo o Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que não junta, espalha e o reino dividido não prospera. E respondendo à pergunta, não tem que se pagar para ter fé, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Basta você estar verdadeiramente ouvindo a palavra do Senhor Deus de coração. E vamos dar início às orações. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que estamos sempre aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada da palavra do Senhor. Vou estar dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora seu número de 1 a 12, pois no decorrer da live eu estarei sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para você estar meditando e interagindo com a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde for que você estiver.
E lembrando sempre a todos vocês que querem continuar recebendo orações mesmo após o término das lives, basta você estar se inscrevendo ou seguindo nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Você estará continuando a receber orações. Eu sou membro da igreja virtual, _sem ovelhas, e também ministro a palavra do Senhor Deus nessa nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas. E interajo mais com os comentários, respondo suas perguntas com porquê, pra quê e como, sobre as escrituras sagradas ou as nossas mais de 40 questões, em que você, lá no @MillerOfertaDin, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Vamos lá, o primeiro rebanho, hoje rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. Lembrando a todos vocês que eu estou hoje sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par, para vocês estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o primeiro livro é o livro de Obadias, que contém somente um único capítulo. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, é o primeiro livro para a nossa ministração nesta madrugada. Para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao sorteio de uma das nossas orações. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração é a oração de número 4. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus para todos que estão chegando agora. Lembrando que as 12 igrejas virtuais estão aí para lembrarmos sempre a todos vocês de que nós, os seres humanos, somos a igreja do Senhor Jesus o Cristo. E o fato de sermos igreja virtual é porque nós, os seres humanos, que somos a igreja do Senhor Jesus, estamos todos juntos em um só espírito e unidos através da internet, virtualmente, levando a palavra do Senhor, o evangelho e a sua justiça. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus para todos que estão chegando agora. E vamos dar início à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Nessa ministração, no livro de Obadias, capítulo 1 e único, a gente verdadeiramente vê a importância que tem em ter o entendimento. Porque o entendimento é superior ao conhecimento, à sabedoria e à inteligência. E o entendimento foi a última coisa que os próprios apóstolos do Senhor Jesus receberam somente após o Senhor Jesus ter sido glorificado. E com isso eles finalmente foram capazes de entender quais todas as palavras do nosso Senhor Jesus o Cristo havia falado, todas elas. E aqui a gente vê que o povo lá de Edom não ter o entendimento e com isso, consequentemente, eles cometeram diversos erros que fizeram com que todas as áreas da vida deles perecessem. As áreas de saúde, a área financeira, todas as áreas e setores da vida deles pereceram por falta de entendimento e de obediência ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que nós estejamos sempre atentos e nunca permitir que aquilo que você acha, pensa ou imagina faça mais voz, seja a voz mais alta do que a voz da palavra do Senhor, do Evangelho e da sua justiça. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. E o livro é o livro de Naum, que contém 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. E pra gente, primeiramente, que as nossas mais de 40 ofertas estão aí há mais de um ano na internet. E que a proposta é bem clara. Se você provar nas Escrituras Sagradas que nós estamos errados ou mentindo, recebe o prêmio em dinheiro. Vocês estão achando por acaso que a internet é uma terra sem lei? Que a gente está aqui de brincadeira? Pois, primeiramente, um ponto. Somente esses vídeos, nossas gravações e filmagens do nosso rosto afirmando isso, já é suficiente para o advogado mais incompetente que você já conhecer, que conseguiu ainda ter o milagre de passar na OAB mesmo sendo incompetente, ele conseguiria ganhar uma causa contra nós na justiça. Se nós não tivéssemos como provar, não com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu imagino, mas provar com obras, fatos, provas, frutos, com coisas sólidas e concretas. Não com a minha emoção, com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu imagino. Nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Então, busca, se vocês querem receber esse dinheiro nos acusando de alguma ilegalidade, então vocês levam para os tribunais. Chame o advogado mais incompetente que você conhecer e pergunte para ele, examine as Escrituras Sagradas, pois o nosso também aqui, da mesma forma, estaremos retornando o contato com a nossa equipe jurídica para os crimes de calúnia e difamação. Então, 2 processinhos aí para nós estarmos ganhando para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao livro de Naum a ser ministrado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro é o livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9 e de rebanho bendito par de número 10. Livro de Naum, capítulo 3, para meditação. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, ao lar, coração, veículo de todos vocês que estão nos acompanhando nesta madrugada. E vamos à ministração de uma meditação, de uma oração para ser ministrada, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis
e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sim, a live são sempre de orações e ministrações, no caso aqui que é uma igreja virtual. Nossas 12 igrejas virtuais, as lives são sempre orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Se você quer tirar suas dúvidas, interagir comigo, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as escrituras sagradas ou sobre uma de nossas mais de 40 questões, eu estou sempre lá no @mileofertadim, de segunda a sexta, do horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Nesta rede social, você vai encontrar lá nos comentários, na descrição desse vídeo. Você vai encontrar na descrição desse vídeo o link para as nossas 12 igrejas virtuais, inclusive também o ministério @mileofertadim, e o horário das lives, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração do livro de Naum, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Naum, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira águas para o cerco, fortifica as tuas fortalezas. Entra no lodo e pisa o barro. Repara o forno para os ladrilhos. O fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como a locusta. Multiplica-te como a locusta. Multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus coroados são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em sobindo o sol voam e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormitarão, ó rei da Assíria. Os teus ilustres deitar-se-ão. O teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa ajuntá-los. Não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente vê os dois livros batendo certinho no mesmo assunto. A importância que tem em nós tomarmos sempre cuidado com aquilo que nós semeamos, com aquilo que nós praticamos ou com aquilo que nós deixamos de praticar também. Pois quando verdadeiramente queremos que todas as áreas, setores de nossas vidas prosperem, quais são os requisitos necessários de nós fazermos? Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 128, no versículo 2, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos tomar sempre muito cuidado com aquilo que é material, para que ele não venha corromper aquilo que é espiritual, o nosso alma, o nosso espírito, para que verdadeiramente possamos estar nos fortificando. Como está escrito aqui no versículo 14, tira águas para o cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, repara o forno para os ladrilhos, ou seja, esforço, purificação, santificação e verdadeiramente comprometimento em guardar e praticar a palavra do Senhor Deus, se humilhar perante o Senhor, pois ser humilhado e se humilhar é completamente diferente. E vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o rebanho é o rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para todos que estão nos acompanhando aqui do nosso querido Brasil e todos vocês que estão nos acompanhando de fora do nosso querido Brasil. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembrando que se você quiser continuar recebendo orações
mesmo após o término dessa live, basta você estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, onde aqueles que são seguidores ou inscritos ou membros ou ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco estarão continuando a receber orações, mesmo após o término das lives, todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. E vamos à ministração do livro de Esther, que contém 10 capítulos. Livro de Esther, que contém 10 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estou aqui através do Ministério de Sorteios, que é bíblico, ministrando 7 capítulos das Escrituras Sagradas, de 7 livros, com orações, para que vocês tenham uma palavra do Senhor Deus revelada e possam estar aumentando a sua fé. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Livro de Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Esther, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Esther, capítulo 3, para a sua meditação. E vamos à próxima oração a ser ministrada, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. A oração de número 11 é a próxima a ser ministrada. Eu engasguei para vocês verem que eu não sou uma inteligência artificial. Aqui é somente a inteligência celestial do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos estar dando início à ministração no livro de Esther, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer desta live. Mas é necessário ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E vamos à meditação do livro de Esther, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois de cada feito a cada um, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava pela manhã, tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás,
eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei o desejasse e fosse chamado por nome. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Esther, capítulo 2, é muito importante para a gente ver aqui verdadeiramente como o Senhor honra aqueles que são obedientes e tementes à sua palavra. Aqui também a gente vê a utilização de ornamentos pela rainha Esther. E devemos lembrar que todas as vezes que o ornamento que eu falo é um brinco, um colar, um vestido de ouro, esse tipo de coisa, apareciam nas escrituras sagradas, um grupo de religiosos, com o intuito de tornar mais gordo a oferta e o dízimo, fazendo com que o povo não gastasse com esses tipos de coisa, fizeram você acreditar que o problema sempre foi o brinco, o cordão, o colar, mas o ponto sempre foi a intenção com que a pessoa usa ou deixa de usar aquilo. Pois devemos lembrar que o povo do Senhor, as mulheres do Senhor, sempre utilizaram brincos e ornamentos, joias caríssimas. Até os próprios vestidos eram de ouro, eram bordados a ouro puro. Então devemos examinar sempre com muita atenção e tomar cuidado, pois o que as escrituras sagradas deixam claro e condena é a vaidade. E a vaidade você não diz pela aparência de uma pessoa. Conheço pessoas vaidosas que podem não vestir nenhuma peça de ouro, e também conheço pessoas que não são nem um pouco vaidosas e vivem cheias de ornamento, como eu, por exemplo, que eu não sou nem um pouco vaidosa. Eu coloco isso aqui por causa da palavra do Senhor, que é para que as jovens que me acompanham não pensem, lá mais um religioso que não pode usar isso, não pode usar aquilo. E não, é simplesmente por causa da palavra do Senhor, pois é permitido. O que nós nunca podemos é permitir que esses itens nos usem, que nós sejamos escravos dos nossos desejos, das nossas vontades. É isso que devemos estar sempre tomando muito cuidado. Pois lá em 1 Pedro, capítulo 3, deixa bem claro, não seja o ornamento da mulher apenas aquilo que está do lado de fora, e sim seja o interior, aquilo que só é possível demonstrar através de atitudes, de obras e de frutos em nome do Senhor Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. Aqui no horário é de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. É focado em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Na @milaofertadim, de segunda a sexta, do horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. É onde eu interajo com os comentários, respondo perguntas com porquê, pra quê e como. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a receber uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar, de número 11, e rebanho bendito par, de número 12, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Muitíssimo amém, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Filemão, que contém um único capítulo. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, é o próximo livro a estar sendo ministrado. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. Lembrando que se você quiser continuar recebendo orações... Eita, o que estão falando agora? Muita besteira. Ó, gente, vamos manter sempre o respeito e a moderação aí. Peço que respeitem para que não atrapalhe as outras pessoas que estão querendo ministrar a palavra. Se quer ficar de palhaçada, de brincadeira, vá para outra live que estamos aqui ministrando a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. Então peço sempre o devido respeito, tanto primeiramente para com a palavra do Senhor Deus que está ministrada, quanto para com as pessoas que estão aí querendo ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, para que vocês possam estar sempre examinando a palavra do Senhor, aumentando a sua fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus, não em ficar ouvindo, eu acho, eu penso, eu imagino, de religiosos. E vamos à ministração da próxima oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 1 é a próxima a estar sendo ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término das lives, basta você estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E vamos à ministração da oração de número 1. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção
dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que eu respondo perguntas, interajo mais com os comentários na @milaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É nesse momento que simplesmente está desafiando em todas as igrejas verdadeiramente, estamos desafiando todos os líderes religiosos, os cascudos, com as nossas mais de 40 ofertas, com as nossas mais de 40 questões. E quando as pessoas não querem debater, não querem verdadeiramente ir para a área lógica e racional, concreta, aí a gente vê que eles têm corda pendurada também. Então você não deve ficar se preocupando com o que eles acham, pensam ou imaginam. Se eles não conseguem provar de si mesmos, não podem querer tentar provar os dos outros. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou: limpa primeiro a sua própria casa, tira primeiro a trave do seu olho, para você ajudar o seu irmão a tirar a trave do olho dele também. E vamos à ministração no livro de Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 15 ao versículo 20. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 15 ao versículo 21. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração, no livro de Filemão, capítulo 1 e único, a gente vê a cooperação entre os irmãos, a união, o temor e a obediência, e o prazer em fazer o bem, mais até mesmo do que lhe é pedido. Mas devemos lembrar sempre com base nas Escrituras Sagradas. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não acrescentar nas Escrituras Sagradas. Você fazer além do que lhe foi pedido e ordenado, é necessário a gente estar sempre com o conhecimento das Escrituras Sagradas, para que você não venha tentar com uma falsa aparência de santidade e acrescentar algo na palavra do Senhor Deus, no Evangelho ou na sua justiça. É isso que devemos tomar sempre muito cuidado. Pois aqui o apóstolo Paulo foi bem claro no versículo 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Pois o Filemão verdadeiramente era alguém temente ao Senhor Deus, obediente, guardando e praticando as palavras e os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho bendito ímpar, de número 7, e rebanho bendito par, de número 8, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Eclesiastes, que contém 12 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu vi ali o pessoal falando da carruagem de fogo, perguntando quem foi. Primeiramente, Elias não foi através de uma carruagem de fogo. Foi um redemoinho de fogo. Teve ali uma carruagem? Teve ali uma carruagem. Mas não foi a carruagem que levou Elias para o céu. Foi um redemoinho de fogo. A carruagem serviu apenas para separar ele do Eliseu, que é o sucessor dele que ficou ali. Isso aí foi algo que foi criado, uma espécie de mentira realmente por causa disso. Então é sempre muito importante a gente examinar as Escrituras Sagradas. No livro de Oséias 4, versículo 6, meu povo
perece por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Eclesiastes, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 8, Eclesiastes, capítulo 3, para a sua meditação. Lembre-se também de escolher mais um número de 1 a 7, pois no final da live estará sendo sorteado mais 7 números para que você tenha, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para você meditar, interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3 é a próxima a estar sendo ministrada. Lembrando, dúvidas, perguntas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas ou sobre as nossas mais de 40 denúncias, no @MillerOfertaDin, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E vamos à ministração da oração de número 3. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido, e da alegria de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 2, a gente vê a grande prosperidade financeira que o Senhor Deus concedeu a Salomão. E a gente também vê a importância que tem mesmo em meio à abundância, a gente reconhecer verdadeiramente o Senhor de nossas vidas. Pois o Salomão, em uma passagem aqui no livro de Eclesiastes mesmo, ele deixa bem claro que tudo isso, todo bem material, de nada serve se não pudermos desfrutar. E que só é possível desfrutar através da verdadeira presença do Senhor em nossas vidas. Pois aqui ele deixa bem claro tudo aquilo que ele construiu, toda a riqueza, todo o tesouro, todo o ouro e toda a prata, e viu que tudo aquilo ali era vaidade. Nada aquilo ali se comparava ao que nós hoje em dia temos acesso, que o rei Salomão ainda não tinha. As palavras do Senhor Jesus, os mandamentos do Senhor Jesus, as promessas do Senhor Jesus. E nós devemos honrar esse Deus que nos concedeu algo tão magnífico, guardando e praticando os seus mandamentos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que possamos verdadeiramente ser a igreja do Senhor Jesus e demonstrarmos a nossa gratidão para com Ele, através de nossas obras e frutos. E como está escrito em Salmos, capítulo 103, todas as nossas obras bendigam sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador
Senhor Jesus o Cristo. E o último rebanho é o rebanho bendito ímpar, de número 3, e rebanho bendito par, de número 4. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que aqui, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, de segunda a sexta, é sempre com orações e ministrações na palavra do Senhor Deus. Bate-papo, interação com os comentários, respondendo perguntas com porquê, para quê e como sobre as escrituras sagradas no @MilaOfertaDim, de segunda a sexta, de meia-noite 7, de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Senhor Jesus bebia assim, tanto é que ele foi chamado de comilão e beberrão pelos escribas e fariseus. Marcos 11, versículo 18 e 19. Marcos 11, versículo 18 e 19. Mateus, capítulo 11, versículos 18 e 19. Livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, Tiago, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 4, Tiago, capítulo 4, também para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vamos à próxima oração, oração de número 6. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, da nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, basta você estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais. Dessa rede social, o link está na descrição. Nas outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, em que aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Vamos dar início à oração da ministração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas estas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração no livro de Tiago, capítulo 3, a gente vê a força que tem as nossas palavras, as nossas bocas, e a importância que tem em sempre lidarmos sempre com base nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, estarmos sempre seguindo como está escrito. Não colocar a nossa emoção, o nosso sentimento, que a gente acha
pensa ou imagina. E aqui no versículo 13 está escrito com todas as letras: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostrar através das obras, palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7. Examinar as obras e examinar os frutos, para que possamos verdadeiramente conhecer a árvore. Por isso que o nosso sacerdote apóstolo diversas vezes apresenta para vocês o histórico dele, de mais de 20 anos, quase 30 anos de jejum e oração todas as madrugadas, orações de mais de 2 horas de joelhos, subidas ao monte toda semana. Oração e jejum todos os dias, sem faltar nenhum, há quase 30 anos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, ao último livro, livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembrando sempre a todos vocês que nós estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. O livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Gálatas, capítulo 6, para a nossa meditação. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 9 é a próxima a ser ministrada. João, capítulo 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nessa madrugada, nessa live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E vamos dar início aqui à ministração no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nessa ministração no livro de Gálatas, capítulo 6, a gente vê aqui mais uma vez a cooperação entre os irmãos. Nós também vemos aqui a importância, mais uma vez, das obras e dos frutos verdadeiramente firmados na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E também está escrito aqui sobre a necessidade de nós verdadeiramente honrarmos a quem tem honra, aqueles que estão sendo firmes e fiéis à palavra do Senhor Deus, às escrituras da Bíblia Sagrada. Escolha agora o seu número de 1 a 12, que eu estarei de 1 a 7, perdão. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando 7 números para que você tenha um livro e um capítulo para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Nós não somos uma religião e nem temos nenhuma religião. Nós somos seguidores do Evangelho do Senhor Jesus, o Cristo. E, abençoada Júlia, esses dois aí que estão aí, 2 escarnecedores que estão aí no comentário, estão enganando e brincando com você. Então, ignora o que eles estão falando, tá bom? Porque eles estão... Vocês estão... É impressionante a maturidade de vocês, né? E você, ainda mais você, Marcos, se dizendo ser pastor, está falando mentira
para uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que chegou agora com maior inocência. Então é aí que você vê verdadeiramente qual é o seu caráter. E vamos aqui ao número de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para você receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Não fiquei nervosa não, só fiquei realmente indignada com um porte de alguém que se diz ser um homem do Senhor Deus. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 2. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, você vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Nosso apóstolo e sacerdote está ocupado trabalhando na obra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, meditando e estudando mais e mais as Escrituras Sagradas, que eu não posso dar muito detalhe do que ele está fazendo também não. Vamos aqui ao próximo livro de 1 a 7. Se você escolher o número 6, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Sim, todo dia ele está ocupado, porque todo dia ele está incessantemente trabalhando na obra, examinando as Escrituras Sagradas, diferentemente de alguém que fica aí na internet, batendo na mesma tecla, com a mesma ladainha, com a mesma desculpa, sem nenhuma preocupação em examinar verdadeiramente a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo número de 1 a 7. Livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Tiago, capítulo 3. E se de 1 a 7 você escolheu o número 4, se você escolheu o número 4, Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, se você escolheu o número 4. Não, realmente, nosso sacerdote apóstolo não dorme muito, não. Quando ele não está orando, ele está meditando nas Escrituras Sagradas, ou então está fazendo a obra, ou está cuidando das empresas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada, durante as lives de segunda a sexta, você também tem as orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã no @aigreja70santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG1318 37300 e até as 1h12 da madrugada, nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver. Tudo para mais uma glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, basta você estar indo na nossa... E dependendo, vai estar informações importantes também na descrição do vídeo. E nas outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, @Igrejas Benditas, e vá na aba Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, que são denúncias, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que todos conosco, os obreiros, recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir,
alcançar as secretarias de trabalho e emprego, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois foi isso que está, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Lembrando a todos vocês que estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, em que todos aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda vez, no mínimo uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa live vai ficar salva em outras redes sociais para você estar meditando nas Escrituras Sagradas e compartilhando, fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e todos assim sejam muitíssimo abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês nas nossas próximas lives e o meu muitíssimo amém.